Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 30/6. São 19 horas e 30 minutos, conforme o combinado. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ter um papo super bacana hoje, super importante para todos que querem entender um pouquinho aí sobre a questão, né, societária, como que funciona, como que se entende com o teu sócio. Isso aí, pessoal. Muito boa noite, Kelly, seja muito bem-vinda. Amanda, Carlos, Estrapasson, pessoal tá chegando por aí, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa live de número 26, estamos exatamente na metade do caminho, são 52, um ano inteiro, uma vez por semana, cada dia um pouquinho cada dia. Laurão deve estar chegando por aí, acreditem, eu não falei com meu sócio, ele estava viajando. Olha lá, ó, chegou. É desse jeito, galera, é ao vivo mesmo, na transparência, e assim que funciona. Você que está chegando aí, pega o dedinho, bota no aviãozinho, chama o teu vizinho, chama o teu amiguinho. Laurão! Fala, Magro! Daí, campeão, tudo bem? Ótima noite! Eu esqueci de te ligar até para saber se você estava por aí. Então, a parada hoje teve que ir na metade do caminho. Parei no Batel. Sério? Não ia chegar a tempo. Sério? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Tá me ouvindo bem aí? Eu te ouço bem. Eu tô sentindo um pouco de eco aqui para mim. Ah, é? Não, tá dando para te ouvir bem, tá bom? também, tranquilo. Aham. Ó, o pessoal que tá chegando aí, sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje é a nossa live de número 26, são 52, estamos exatamente na metade do caminho. Eu vou pedir uma ajuda para você, pega esse dedinho teu, bota no aviãozinho, chama todo mundo que você conhece, que hoje vai ser bem legal. Vamos falar da nossa sociedade, vamos contar tudo, exatamente tudo. Tudo que a gente lembrar e tudo que vocês, porventura, quiserem saber. Chama a galera aí. Hoje vai ser muito bacana. As questões que a gente comentou lá, né? Como é que desempata uma sociedade 50/50? Como é que se entende com o teu sócio? Como é que você coloca uma ideia? Como é que você cede a uma ideia? Como é que você se mantém durante tanto tempo, né? Em equilíbrio, em harmonia, né, Laurão? Fala um pouco aí que eu estou convidando o povo aqui, ó. Tem que aprender como é que faz isso aqui em lote, né? Mas vamos em frente. Vamos aprender, a Dani falou. Pessoal, e hoje vai ser interessante, porque qual é a curiosidade? Quanto tempo eu e o Nailson estamos juntos, né? Em sociedade, em amizade, em parceria, irmandade. E vocês vão entender. Putz, mas um quer, outro não quer, porque nem tudo a gente concorda, e vocês vão entender hoje bem certinho como que a gente conduz a brincadeira. Eu tô animado. Você tá animado aí, Laurão? Eu tô animado. E hoje estou num lugar novo. Aí, ó. Tá se montando o espaço novo aí. Tá se montando. Daqui a pouco as lives serão daqui, ó. Aí, ó. Show. Fantástico. Você tá no apartamento aí, na casa nova? No apartamento. Já tem internet e tudo. Show de bola. Sim. A internet é tocha. Ó, galera que tá chegando, muito boa noite. Dani, eu já vi que você tá por aí, Dani. Obrigado pela tua companhia, audiência. Paulo, Marina, Andiara, Marcelinho, Lucas Trianoski de Conte, Josias, Amanda Caroline, Carlos Elistra Passon, doutora Kelly Kuhl. Muito boa noite. Ó, o Elias está aqui, ó. Ó, Elias, você tem tua mão aqui, ó. Graças a você, Deus abençoe. Laurão, vamos sem mais delongas, vamos direto pro tema.
Eu estava fazendo as contas hoje, exatamente, pegando o contrato social da VIP, que eu precisei fornecer, né? Desde lá do começo da RCE, era a VIP Incorporadora. Você lembra mais ou menos que ano que foi? 2009, 2010. 2011. Setembro de 2011. Setembro Então, de 2011, nós metemos a caneta lá para ser sócio. A gente já se conhecia desde 2001. Uhum. Desde 2001. Daí nós fomos trabalhar junto por volta de 2004, mais ou menos, né? 2005, que é quando o Gustavinho nasceu. E aí a gente trabalhou junto, depois a gente já contou essa história. Quem não pegou essa parte aí pra gente já ir pra parte decisiva aí, pega nas lives anteriores ali que o negócio é legal. Cara, eu não coloquei filtro, meu cabelo parece que tá pintado, mas não é, ó, tem os cabelos brancos aqui. Os cabelos tudo pra mim, não é possível, olha aí, ó. Aí vocês já vão vendo na sociedade quem que fica com a preocupação do negócio, hein, povo? Não é bem assim. Maravilha. Assistam a live anterior a essa. Não, a anterior foi a de governança. Uma antes da governança ainda vai contar a nossa história. Um pouco da minha história, a história do Nailson, como nós nos conhecemos, tudo, e como que a gente tem feito a parceria durar todo esse tempo aí e vai pendurar por muito tempo. Eu sou casado com o Nailson, casado com a minha esposa. Boa. Bill, fala aí. Por que a gente se associou? Quando a gente estava em caminhos diferentes, né? Você com a tua empresa, eu trabalhava eu estava dentro da Petrobras, não estava? Tá. E aí você, puta, eu doido, varrido, imagine, pessoal, vocês que me conhecem, do jeito que eu sou, trabalhar dentro da Petrobras, é tudo um processo mais moroso, tudo não desenrola da forma que você quer. Imagine uma obra que era fazer em 20 dias, levava 2 anos e meio. Então era algo desafiador. E aquilo, um dia na casa dos meus pais, Deus vendeu 2 apartamentos do meu pai, e ali foi feito uma conversa, né, Nilson, para a gente se juntar as escovas. O Nilson estava com uma demanda, a Dani falou para baixar um pouquinho o áudio, agora não sei se foi eu ou você, mano. Aí, baixei. Estava com umas demandas além do projeto, você já estava incorporando, precisavam de um apoio ali, e aí fui para somar. Aí fechamos então essa parceria. Mas entrando no tema sociedade, eu acho que vamos deliberando aqui assuntos e quem estiver assistindo vai fazendo perguntas e também nos ajuda aí a conduzir a live. Nós nem tudo somos iguais, né? Apesar de tanto tempo que eu e o Nailson estamos juntos, só de olhar, o bom dia de um olhar, até o jeito de andar, a gente já se conhece, sabe se está bem, se não está bem, se está precisando de algum apoio, um amparo ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente se conhece muito bem, a gente tem uma leitura um do outro muito fácil e rápida. E indo um pouco já além, e depois a gente vai contextualizando, o se conhecer, isso nos ajuda muito, porque facilita muito a nossa comunicação. Então, a minha comunicação com a dona Ilse são poucas palavras e a gente já sabe o que um quer transmitir, o outro quer falar e fica fácil isso. Apesar que nós somos com perfis opostos, né? Nós nos complementamos. Então, algumas facilidades que eu tenho em algumas áreas complementam as áreas que o Nailson tem facilidade, que eu seria um desastre, um zero esquerda, e sou um zero esquerda nas áreas que ele atua. Então, a comunicação assertiva, com isso, é um ponto bem positivo. E agora, aonde que eu quero pontuar aqui, passo a bola para o Nailson falar um pouco, isso tudo não funcionaria nem com uma comunicação assertiva, nem com esta complementação, se não houvesse, primeiro de tudo, respeito. Eu acho que o respeito é uma coisa que eu e ele a gente priva muito, né?
tanto na sociedade, é um valor que a gente tem dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, e isso tem surtido um efeito bom. Fala, Magrão. É isso aí. Esse foi realmente o início da nossa sociedade. Você terminou deixando um baita de um gancho para mim, porque eu acho que nós não nos associamos porque a gente tinha um prédio para fazer, porque a gente tinha uma obra para fazer, porque isso aí sempre existiu. Você no lugar onde você estava e eu no lugar onde eu estava. A questão é que nós tínhamos e temos até hoje, graças a Deus, uma semelhança de valores, né? Então, nós já tínhamos trabalhado junto em 2004, 2005 aproximadamente, e aí, nessa caminhada toda, a similaridade dos valores, né? O Lauro falou de um valor que é muito importante para ele e para mim também, respeito. Né? Existem tantos outros que a gente valoriza, né? O compromisso, a hombridade, a honestidade, a dedicação, né? O entusiasmo, a parceria, o servir, o estar disposto a fazer alguma coisa diferente todo dia, o se arriscar. Então foi isso que foi, acho que talvez a mola propulsora de conectar a gente, porque nós tínhamos e temos sonhos, desejos, já realizamos um monte de sonho. Eu lembro do começo, quando a Vite começou, a gente indo almoçar, né, saindo lá do escritório lá da Vite, a gente ia almoçar na Rua Castro, se eu não me engano, e a gente andava assim umas 2 ou 3 quadras. E a gente ficava conversando sobre a vida, refletindo, né, pô, mas esse momento e aquele outro e tal, acho que você já estava com a Dani, com certeza. Já tinha claro, a Mavi já estava por aí. Porque eu sou casado com a Dani, casado desde 2008, mas eu e a Dani desde 2005. Então, assim, ó, para uma sociedade funcionar, no meu ponto de vista, o Lauro falou de alguns valores ali e eu falei de alguns outros aqui. Mas existe uma questão, assim, que é o dia a dia. É tudo muito bonito pegar e nós ficar falando aqui desses valores e que a gente gosta disso e tal. A questão é manter isso aí todo dia, é fazer, né, a lição de casa todo dia, é chegar na hora de tomar uma decisão, ser uma decisão compartilhada, não ser uma decisão unilateral, fazer com que as duas partes participem, né, da história, da construção do negócio, entender isso que o Lauro falou. Eu tenho algumas habilidades, o Lauro tem outras, eu preciso dele todo dia. A empresa flui comigo? Flui, mas flui com uma asa só, né? Fluindo junto com as habilidades dele, é uma empresa de 2 asas. Então, essa questão a gente já falou algumas lives atrás, né? Nós temos perfil diferente, completamente. Para vocês entenderem de perfil, só para vocês entenderem, eu vou falar do meu perfil, como que eu reagi por muito tempo e como que eu estou hoje. O Lauro fala do perfil dele, como é que ele reagiu e como é que ele está. Pode ser, Magrão? Fechado. Que daí cada um fala de si, não fala um do outro. Meu perfil, paciente e analítico. Tomada de decisão tem que ser muito assertiva, tem que ser muito calculada, tem que ser sem chance, margens mínimas de dar erro e tal. O construir alguma coisa e desconstruir, para mim, para o meu perfil, é um parto, construir e desconstruir. Sou um bom ouvinte, sou voltado a relacionamentos, sou, né, alguém que faz devagar, mas faz, né, com consistência e tal. Então, só que isso é bonito de falar. Então você é Jesus Cristo na Terra. Não. Se for muito parado, se for muito ouvinte, se for muito metódico, se for muito analítico, trava o processo. E nós não podemos ter um processo travado. Qual que é a minha questão de adaptação? A minha questão de adaptação é responder no tempo e na medida e na forma como o Lauro precisa.
né? Ele precisa da resposta, ele precisa de tudo ao contrário do que eu sou. Só para vocês entenderem. Então, a questão é responder nesse tempo, entender que eu não posso ser, tipo, do meu jeito, estático, não mudo, inflexível, nem nada. Não, aí que entra a flexibilidade, a resiliência, o senso de noção da onde está e para onde que quer ir e o que tem que mudar para poder avançar. Esse é um pouquinho de mim. Pronto. Anotaram tudo que ele falou? Agora peguem no dicionário o antônimo de tudo. Sou eu. Eu sou o Nailson voltado a pessoas. E eu sou voltado mais a processos. Então, tudo para mim é para ontem. É o imediatismo. Os desafios para mim são meu combustível. Então, eu preciso ser desafiado diariamente para que eu possa ter uma motivação. Para mim, é um desafio eu construir algo um pouquinho todos os dias, né? Ter esta disciplina. Por quê? Porque daí eu preciso de algo motivado e, pô, a galera que trabalha comigo aí sabe o quanto eu sou acelerado. O Elias aí confirmou. E faz acontecer. E aí é um ponto. Se o Nailson tem que flexibilizar e ele tem que ter resiliência, eu também preciso flexibilizar e ser resiliente. Eu não posso ser tão louco, varrido. Eu tenho que ser mais ponderado, porque eu não posso colocar em risco uma empresa só pela minha intuição e pelo meu achismo, pelo meu imediatismo. Então, tanto eu quanto o Nailson, um equilibra o outro, né? Então, a gente tem isso. O meu perfil, a gente vai falar sobre isso. Acho que vai ser com a Dani, né? A Dani, vamos fazer uma com a Dani. Né? Me ajuda aqui a complementar, mas eu sou dominante e conforme. Alto grau de dominância e conforme. Então, e eu gosto dos processos alinhados. Então, eu tenho uma facilidade para trabalhar dentro do software, do sistema, do ERP que a gente usa. Então, eu e o Nailson, a gente vai se complementando, e tem horas que eu tenho que puxar ele, e tem horas que ele fala, Magrão, vai mais de leve aí que tá muito acelerado. Então a gente vai se ponderando nisso. E aí o respeito de um entender as necessidades e anseios de cada um, né? Eu acho que é mais ou menos isso, se eu conseguir falar. Foi. Não, e o bacana é o seguinte, nós temos essa diferença e a gente apanhou por um tempo para entender, né, que cada um tinha um perfil diferente, que cada um tinha uma resposta diferente ao processo e tudo. Ó, a Dani está colocando, altíssimo voltado para a ciência, só acredito vendo. É isso aí, Dani. Meio como é que era o discípulo de Jesus lá que só acreditava vendo? Então, e assim, ó, só fazer um parênteses. Às vezes eu tô tão acelerado, e tão motivado e tão, cara, eu tenho dó até da minha família, porque é desafiador. Andar comigo. Mas aí, mais... e aí você falou num negócio legal. Então, vamos lá. A gente conseguiu chegar nesse nível de entendimento entre nós dois. Bacana saber, então, como que um se comporta, como que o outro se comporta, como que o dia a dia cada um tem que sair da sua zona de conforto e entregar um pouquinho diferente do que é o natural e tal, né? Isso é bacana. Só que, Laurão, aqui a gente está falando de ser transparente, honesto e abrir a caixa preta. Isso. Você tocou num ponto, a família sofre, né? A minha família também, da mesma forma, porque o meu estado natural, adaptado para o negócio, às vezes eu volto do negócio transformado, ou então, né, eu resolvo entrar no estado zen do negócio. E isso é uma parada legal, que o Lauro deixou um ganchinho aqui que eu queria comentar. A nossa sociedade funciona bem conosco, e funciona bem também com a família. As nossas esposas, elas se conectam, elas se respeitam. A gente
viaja junto como se os filhos do Lauro fossem os meus fossem o dele, chama a atenção de um, tá tudo em casa, chama a atenção do outro, tá tudo em casa. A gente não tem aquele filtro, aquele dedo, aquele negócio assim, virou realmente, além da sociedade, virou um aspecto familiar, onde todos conseguiram entender essa questão, né, Laurão? Eu vejo assim, pelo menos. Eu vejo da mesma forma, né? O respeito que tem, e quando a gente tem nossas reuniões e tudo, eu vejo a forma que eles enxergam o meu relacionamento com você, e acredito que isso aí a gente tenha construindo dentro deles um caráter top, para que eles sigam também da mesma forma. Eu acredito muito nisso, entendeu? O compromisso, o respeito. Então, eu acho que isso que você comentou das nossas famílias, e os nossos valores são muito parecidos, né? Até nos gastos que nós temos, até na forma que a gente tinha um troço, eu e o Nailson aqui, que virou piada. A gente chegava na empresa com a mesma roupa, com a mesma cor de camiseta, de camisa, de tudo, e não combinava, né, Magrão? Não, a gente não combinava, e os dois de polo branca. Não combinava, e os dois de polo, mas não era polo verde. Era polo verde piscina. Era camisa social azul celestial. Era igual. No final de ano deram 2 meias para nós, né, do Capitão América. O Capitão América, viu? O cúmulo, para vocês saberem do que a gente está falando, foi uma viagem que eu fui para um continente, o Nailson foi para outro, em passeio, e um dia, a gente já no Brasil de volta, a gente foi se encontrar e olhou no braço do outro aqui, pô, cara, que relógio... Não. Aonde você comprou esse relógio? Eu comprei um relógio, ele comprou outro, e o relógio é igual, da mesma marca, da mesma cor e mesmo tudo. Em tempos diferentes. Ó, a Andiara falando aqui, ó, a Andiara é nossa colaboradora. Se a gente estiver mentindo, Andy, você escreve aí, ó. Ela falou: é bonito, admirável de ver a relação, e claro que ninguém é perfeito, mas só tenho elogios, cada um de vocês me inspiram de alguma forma, tá ruim de ler aqui, e de forma diferente, sempre estou aprendendo com vocês. Show, Andy, obrigado. Você também nos inspira, nos ajuda, nos apoia. A Andy é mais o meu perfilzão. Mas também ela tem uns lances do perfil do Lauro, que às vezes eu tenho que dar uma... Ô, Andy, freia um pouco aí, tá passando por cima de tudo os negócios, deixa eu ver direito esse troço aqui. Legal. Viu, Lauro? Uma outra situação. Tem uma fala que a gente carregou por muito tempo e ela é falada direto, e eu acho que a gente conseguiu ressignificar ela. Fala assim: amigos, negócios à parte. Né? Na minha opinião, eu acho que a gente conseguiu manter negócios e amizade. Não sabemos qual é o próximo passo, não sabemos o que Deus quer, né, para a vida de cada um, sabemos a missão que nós temos na RCE. Acredito que vamos permanecer por muitos anos ainda nessa situação, e a amizade vai sempre permanecer, da minha parte, pelo menos. Espero que da tua também. Mas por que isso que eu toquei nesse assunto? Eu queria falar dessa ressignificação. Eu já tive outras sociedades e já, né, comecei e terminei e tal. Com algumas sociedades ainda a gente tem uma boa relação. Com outras, não é que não tenha uma boa relação, mas ela esfriou um pouco, né? Eu acho que a boa relação a gente tem que ter com todo mundo. Principalmente, né, quando a pessoa é voltada para ser relacionamento, para isso aí. Mas, enfim, por que essa frase, amigos, negócio à parte, precisa ser ressignificada? Porque a amizade e o negócio não pode ser confundida. Da porta para fora fica a amizade. Quando entrou para dentro da sala de reunião, quando entrou para dentro da empresa, a gente aprendeu uma coisa num curso que a gente fez. Nem eu, nem o Lauro temos o direito de beliscar o CNPJ, que é a construtora. Nenhum colaborador tem o direito de maltratar a construtora. E aí nós colocamos isso como uma verdade para nós. O dia que
o Lauro percebe que eu estou dando uma beliscada na RCE, ele me chama atenção. O dia que eu percebo que o Lauro está dando uma beliscada na RCE, a recíproca é verdadeira. E a gente leva amizade e negócio ao mesmo tempo. Faz sentido? Faz sentido, todo sentido. E depois das 18, no nosso caso não é 18, mas é 21, 22, 23, aí é amigo de volta. Não que não deixe de ser. Só que, pessoal, isso aqui é importantíssimo que o Nailson falou. E em reunião, em obra, a gente faz curso e tudo, e não é que a gente fica com uma informação que a gente procura repassar, que é o seguinte: a gente nunca pode, em um processo, dentro de uma empresa, dentro do CNPJ, culpar as pessoas e apontar o dedo para as pessoas, porque a empresa é formada por processos, e se algo não vai bem, porque aquele processo está mal desenhado, ele precisa ser redesenhado, né? E as pessoas, elas dão o melhor que elas têm, elas são pessoas maravilhosas, são pessoas ótimas. Se todo mundo parar comigo, acender a churrasqueira, for tomar uma cerveja, alguma coisa, eu sou uma pessoa maravilhosa, acredito, naquele propósito que eu estou. Então, o Lauro é uma pessoa top, o Nailson é uma pessoa top. Muitas vezes, dentro da empresa, não estamos falando nem com o Lauro, nem com o Nailson. Nós estamos falando de uma atividade, de um processo interno que a gente precisa distinguir as coisas. E isso na empresa de vocês, na obra, em qualquer local que vocês estejam, se conseguirem mudar o mindset, e você nunca está falando para uma pessoa, e sim para o processo que ela está executando, acho que as coisas, sabe aquele dedo, aquela, putz, eu não vou falar que vai ficar magoado, isso aí some completamente. E aí é a maturidade, né, Magrão? Que a gente sempre tem de conversar um com o outro e falar, ó, bicho, abre a caixa aí, o que tá pegando? Então a gente entendeu desta forma, na live passada, quinta-feira passada, que o Gustavo estava aqui, ele fez toda a nossa governança. Mesmo com tudo isso que a gente fez, ainda a gente deixa tudo escrito, organizado. O que pode, o que não pode. Ó, a Dani falou uma palavra, ó, posicionamento. E aí a gente se posiciona, é bem isso mesmo. Então, bem colocado aí pelo Nailson, eu acho que isso traz esse elo, né, Magrão? Entre nós aí que funciona. Ó, o Fábio está falando assim, ou seja, dentro da empresa sem milindre, né? Entre vocês, precisando, um corrige o outro. Exatamente isso, porque além dos nossos interesses, estão os interesses da empresa, estão os interesses dos nossos clientes. Nós não podemos, por causa de vaidade nossa, por causa de ego, por conta de situações externas, chegar ao ponto de prejudicar toda uma trajetória, uma história, né? Falava para o Lauro semana passada, cara, por que tá rolando, por que tá dando certo e tal? Porque até agora nenhum de nós dois infringiu nenhum valor que a gente tem. O dia que eu infringi um valor alto do Lauro, ou ele infringiu um valor alto meu, a sociedade acaba. Nós temos um contrato. O contrato é simples. O contrato fala o seguinte: ele tem obrigação e eu tenho obrigação. Se eu cumpro as minhas obrigações e ele cumpre as dele, o contrato continua. Só que além do contrato, eu gosto de usar um termo chamado aliança. Aliança, o Lauro brincou ali, é verdade. Ele falou, sou casado com o Nailson antes do que com a Dani. Salva a proporção, porque a gente sabe que isso aqui, né, é uma fala, brincadeira, um comentário. A questão do casamento, eles têm um casamento, eu tenho um casamento, que são baseados em aliança. Aliança é o seguinte, eu falo assim, eu vou fazer, mesmo que doa, mesmo que sofra um pouquinho, mesmo que me custe um pouquinho a mais e tal, e depois a gente alinha. Eu não posso, às vezes, num momento de euforia, num momento de tensão, chegar lá e ficar, né, condicionando o meu agir. Eu tenho que fazer. O Lauro tem que fazer. Se eu estou disponível, se eu não estou e tal, não importa. A gente não consegue tocar uma sociedade fazendo assim. Muitas pessoas vêm me perguntar assim, porque eu tenho uma posição no Ministério de Empreendedores Cristãos, e as pessoas vêm me perguntar como que é a sociedade. Se eles devem se associar com outras pessoas ou não. Qual é
Qual é a fórmula para dar certo? A fórmula para dar certo é entender que realmente existe um contrato, existem obrigações, mas mais do que isso, qual é a aliança que tem? Qual que é o compromisso verdadeiro? Porque o contrato vai falar lá de algumas questões que são numéricas, que são resultado e tal. Só que tem outras que são intangíveis. Qual é o mal que eu faço se eu infringir um valor, um código de ética nosso? Qual é o que o Lauro faz se ele infringir esse valor, né? É irreparável, não tem como tangibilizar, né? Então a gente não está brincando, não levantamos todo dia para aventurar nem nada. Essa relação ela tem que ser bem, realmente firme, consistente, para que ela possa durar, né? E esse é por último, no finalzinho da live, a gente responde a pergunta que é a live hoje, né? O tema, né? Sim. Então, pessoal, outra coisa. Esses dias também a gente estava deliberando ali sobre um assunto. E, o nosso dia a dia não é simples. A gente, né, tem muitas tomadas de decisão durante o dia, são desafios diários aí com pessoas, né, no papel que hoje nós estamos, a gente está ali naquele, né, Magrão, me ajude no versículo, mas a gente precisa sempre estar exortando, edificando e confortando, né, as pessoas. Exato. E a gente faz durante o dia. Eu tenho me policiado para não nem mandar e-mail mais, mas a direção, a orientação, junto ao supervisor de obras, ao time de obras, gestores. Então, esse é o nosso desafio. E não só com o time de obra, entre eu e o Nailson, alinhamentos. Né? A gente está num mês aí bastante atípico, de bastante movimentação, principalmente da minha parte aqui, do apartamento e reforma, e estamos para se mudar. E a gente passou já do tempo, né, Magrão, da gente estar sentado, conversando, alinhando e puxando a visão de volta. Então, a gente, quando passa um pouquinho do tempo, a gente já sente uma necessidade de estar novamente junto. Opa, vem aqui, vamos pôr o pé no chão, estamos assim, ó, vamos nos localizar novamente. É apertar o botão do GPS e a gente focar na empresa novamente. Então, a gente sempre tocou, né, os anos desta forma e tem funcionado bem. E o que eu queria... Só aqui é o seguinte. Onde que eu quero chegar? Do meu perfil, o mais fácil era eu ir sozinho. Só que sozinho, eu vou perto. Tendo uma resiliência, indo com o Nailson, eu vou mais longe. Entendeu? Então, estando com pessoas com o mesmo valor, com a mesma visão, a gente vai longe. Não é imediatismo, não é aquele resultado imediato. Então, isso eu acredito muito nesta parceria e nesta complementação de cadeiras aqui. Eu acho que é isso que funciona bem também. E a recíproca é verdadeira. Com o Lauro, eu boto velocidade no meu ir. Eu, de certa forma, vou mais rápido. Então, a gente equaliza bem. Eu não sei se você tem alguma dúvida, se você tem sócio, se você não tem, se você quer fazer uma sociedade, coloca aí que a gente vai ter o prazer de responder. Eu coloquei numa chamada hoje no Stories que a gente ia fazer, ia falar como que desempata uma sociedade de 50-50. Eu não sei se você veio atraído por essa resposta, mas a gente vai falar agora, nesse momento. Então, se você está esperando isso aí, é a hora agora. Chama quem você acha que deveria estar aqui para ouvir isso aqui. Se você tem dúvida, quer, né, saber alguma coisa sobre a sociedade, fala aí também. Lauro, a resposta. Dole uma, dole duas, dole três. Desempata, não para o ímpar? Não. Pessoal, aí é o seguinte, um tem uma vontade, o outro não tem, o desempate é do que não tem. E essa é a máxima. E a gente negocia, explica, conversa, então não é... Magrão, vamos fazer tal coisa. Putz, não quero, mas vamos lá.
Aí existe tudo uma negociação, uma explicação sobre aquele processo, a gente toma as decisões e se aquela explicação de quem quer algo, o outro não ficar convencido ainda, a tomar a decisão é quem ganha no desempate, é quem não quer fazer. E aí tem funcionado bem isso, né? Aí não... Não é a questão assim, até não é talvez o termo quem ganha, ou vamos os dois juntos ou não vai ninguém, né? Bom, até agora nós temos ganho quando a gente escolhe fazer dessa forma, né? A visão, então como a gente falou de perfil aqui, lógico, a visão do Lauro é mais ampla, é mais adiante, é além, né, do que muitas vezes a minha visão. Então, ele enxerga coisas que eu não enxergo. Num primeiro momento, aquilo não faz sentido para mim. É mais ou menos assim, ó. Vou tentar criar uma história aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O Lauro pega e fala, nós vamos construir uma ponte. Daí eu, tá louco? Que ponte? Para que ponte? Onde que nós vamos nessa ponte? Para que ir lá do outro lado? Não sei o quê, né? Daí o Lauro contextualiza. Não, a ponte, porque daí, quando a gente passar por ela, daí tem essa outra parte, não sei o que, tem isso, aquilo e tal, tal, tal. Quando ele consegue me esclarecer a visão dele, de repente, resposta negativa minha pode ser que a gente, pode ser não, gente, lógico, sendo bom, e daí é aquele critério. É bom para a construtora? É bom para o negócio? É bom para o cliente? Né? Então vamos. E o contrário também é. Eu chego pro Lauro e falo, só que daí pro Lauro tem que falar o contrário o negócio. O meu perfil é o seguinte, Lauro, seria o natural meu. Lauro, nós vamos andar 10 metros, daí nós vamos pegar as madeiras, daí depois nós vamos passar ali, pegar o aço, daí nós vamos não sei o quê, daí nós vamos fazer uma ponte, porque daí se nós fizer a ponte, atravessar para o outro lado e tal. Se eu falar isso aí para ele nessa ordem, ferrou. Já tem que ser do contrário para cá. Ó, Lauro, lá do outro lado da ponte tem isso, tem aquilo, não sei o quê, nós só precisamos fazer a ponte, daí a gente vem, tal, 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 e aí dá certo. Então, você veja, as duas coisas são a mesma coisa, dita, embasada e estruturada de uma forma diferente. Não sei se eu consegui contextualizar. É mais ou menos isso. Então, o desempate da sociedade 50-50 os dois vão junto ou não vai ninguém. Esses dias abrindo o coração aqui, o Lauro falou, cara, mas tá pesado conversar com você. Não tá fluindo. Falei, cara, mas é que eu tô passando por um momentinho tenso, né? E a gente sabe quando um tá bem, quando o outro não tá. E a palavra dele, né, cara, tá pesado, tipo... Abre o coração, fala aí o que está acontecendo e tal, pô, tá assim, assado e tal, 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 né? Tem uma situação que parece que flui, outra não flui e tal, e normal, porque é do desafio do negócio. A gente está exposto toda hora a esse sentimento, né? Nem tudo é rio de águas fluídas, maravilha e tal, tem horas que o negócio pega. Mas daí a gente dá uma alinhada na comunicação e tudo. Num primeiro momento, eu não consegui passar para o Lauro toda a situação que estava, né, me gerando aquela questão. Falei, cara, dá um tempo, faz aí o que você está sentindo então no coração, mesmo que talvez eu não esteja na mesma vibe, no mesmo sentimento, mas eu não quero travar, vai lá, faz, e depois a gente comenta, depois a gente tira as conclusões e tal, e amém, né? Então, acho que esse que é a essência, é o legal do negócio. Se... depois tem uma lição pela frente, pelo ir ou pelo não ir, volta, reavalia, repensa, reprograma e vamos para cima. Tem muita empresa que está desse jeito, o cara quer ir para um lado, quer avançar e o sócio está puxando o freio, né? O mercado está doido, tem obra que um quer pegar, o outro não quer, porque, putz, essa é a obra da vez, não, mas essa é a obra que pode dar o prejuízo. Tem um monte de coisa que a gente fica ali, né, toda hora naquela situação. Hoje mesmo, para enviar um orçamento, liguei para o Lauro, é assim, assim, assado, tal, tal, tal. Seu limite, o cliente está desse jeito, ele fecha se for assim, assim, assado, tal, 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 papapá. Estamos numa margem assim, né, bem esticada para
fazer a primeira obra para o cliente. Topa, concorda, não é uma obra em Curitiba, você vai ter que se deslocar, ele tem o tempo dele com família, ele tem a dor dele, ele tem o troço dele, eu não posso chegar aqui e descer na goela dele um troço que depois, né, vai gerar um problema. Concorda? Não, concordo, vamos para cima. Isso. E o que o Nailson está falando é importantíssimo, porque ele fica à frente, o Nailson é o escudo que recebe toda a angariação de novos clientes, novas obras. Então, o que é padrão da construtora, ele está no automático e vai fazendo. O problema é quando não é no automático. E aí ele me liga, fala, ó, apareceu esse tipo de obra, esse cliente, isso aqui funciona dessa forma, isso aqui a gente vai ter que remodelar na construtora, que foge um pouco do nosso perfil, vamos ou não vamos? E aí, eu acho que isso aí tem uma coisa também, volta no início da nossa live, primeiro de tudo, respeito, porque ele poderia muito bem, para fazer a empresa faturar e ter a rentabilidade e o lucro que ela precisa, vai vender obra e, meu amigo, se vire. Mas não é simplesmente assim. Opa, qual é o respeito? Ele sabe os valores que eu tenho aqui dentro de casa. Eu procuro, por exemplo, não ficar fora final de semana. Sempre estar em Curitiba junto com a minha família. Então, este engajamento, esta sintonia, né, que nem o Alexandre Bobato ali escreveu, funciona muito bem. E a Dani escreveu o que a gente definiu, né, Magrão? Definir bem os papéis. Nós já tivemos aqui momentos dentro da construtora onde o Nailson fazia tudo e eu fazia tudo. Claro, virou a Torre de Babel aqui. A gente chegou a não se entender em alguns momentos. Falar, cara, mas isso aqui, a comunicação, ela começa a ficar muito falha. E quando define papéis bem específicos, em que você senta naquela tua cadeira e eu sento nesta cadeira, isso aqui, pessoal, para quem está nos ouvindo, é a chave do negócio. Definição de papéis aí é importantíssimo também. Show. Tem gente aqui nessa live que eu sei, eu estou vendo aqui que tem sócio e tal, eu queria que você comentasse, está fluindo com o sócio, não está? Isso que a gente está comentando faz algum sentido? Nós já passamos por alguns momentos não tão simples na nossa sociedade. Tem horas que você é sócio, tem horas que você é amigo, que você é irmão, não tem... O importante, uma coisa que está me surgindo agora, não tem aquela... Fala, Cleiton, boa noite. O Cleiton tem sócio lá também. Uma coisa... o Cleiton tem sócio com aliança, com não sei o quê, com um monte de coisa. Lá é nível hard o negócio. O que eu ia falar é sobre a questão do não querer tirar proveito toda hora. Essa acho que também é uma grande lição. Aquele sócio que é sanguessuga, que só quer ver vantagem, benefício, não contribui, não se entrega, é só na base do proveito e tal, cara, esse aí não tem mesmo como durar. É desequilibrado. Tem que ter doação, tem que ter entrega, tem que ter sinergia, porque senão não adianta. Doutora Kelly falando ali, ó, estar alinhado no mesmo propósito permite superar as diferenças, com total certeza, não tenha dúvida. E o que a Dani escreveu ali também, né, faz todo sentido. Esses dias eu tinha escrito até no meu WhatsApp ali, que eu pego isso do meu amigo Marcelo Lipatin. A jornada, eu acho que a jornada é o dia a dia, eu acho que esse é o prazer do negócio. A gente hoje, quando for colocar a cabeça no travesseiro, o que eu fui produtivo, o que eu consegui resolver e edificar a vida das pessoas que estavam comigo, o que você fez para as pessoas que estavam com você e a semente plantada para dentro da construtora. Eu acho que são esses passos que faz a nossa motivação. E daqui a pouco, quando a gente faz a colheita de tudo isso, a gente olha para trás e tem aquele sentimento de dever cumprido. E aí, como os valores são os mesmos, a gente, né, cria essa aliança aí. Eu acho que faz todo sentido. Exatamente. Propósito foi comentado ali, né? É bom checar toda hora, inclusive, essa questão do propósito. Esses dias eu estava conversando exatamente sobre isso, cara.
os negócios não podem perder a essência pelos quais eles existem. Por que que eles começaram? Por que que a vibração existia e deixou de existir? Por que que o brilho no olho começou a dar espaço para um peso, para um fardo, para uma reclamação? Tem alguma coisa errada, o propósito foi perdido pelo meio do caminho. Então, no mínimo, sócios, aqui eu vou falar para sócios homens, tá? No mínimo, se o propósito da organização está meio balançado, se tem alguma questão que não está alinhada aí e tal, no mínimo, eu creio que tem um propósito de família, de responsabilidade, de senso de contribuição, de ser alguém que entrega alguma coisa na vida das pessoas que estão por perto. Cara, às vezes o propósito do negócio, ele pode afastar um pouquinho. Pô, mas o propósito era fazer não sei quantas obras, era isso, tá na minha missão, tá no meu DNA, tá não sei o quê. Beleza, só que, cara, em volta de você tá cheio de gente te ajudando, tem funcionário direto, tem fornecedor, tem prestador de serviço, tem um monte de gente que você tá influenciando, que tá se inspirando em você. Não dá pra, por vaidade, por ego, jogar tudo pro alto, né? Olha lá, o Pedrão. Quais medos vocês tiveram em relação a serem sócios no início da sociedade? Eu, como era o Zé Doidinho, não tinha muito medo, não. O Nailson, na verdade, eu fui mais egoísta, porque, até por causa do meu perfil, o Nailson tudo organizado, metódico, ele já tinha uma empresa, ele já sabia conduzir, ele estava anos-luz na minha frente. Então, eu vejo que dessa forma eu estava mais respaldado, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, se for falar de algum medo, Pedro, sei lá, o medo de repente de não dar certo, o medo de perder uma amizade, né? Eu acho que no meu coração, talvez alguma coisa nesse sentido. Porque, fora isso, o que a gente tinha para perder? Né? Nós éramos muito novos, a gente estava começando a vida, as crianças estavam nascendo, os casamentos estavam tudo no começo e tal. Então... E além da confiança, né, Nilson? Agora eu vou falar uma coisa aqui, ó. O Pedro fez uma pergunta importante. Eu escutei algumas vezes de algumas pessoas, tá? E o Lauro talvez possa ter escutado da parte dele, né? Que eles percebiam um comportamento diferente entre nós. Isso. E talvez aprovavam o meu comportamento e não aprovavam o comportamento do Lauro. E aqui, galera, isso aqui é chave, pega isso, tá? O que eu sempre tive no meu coração a certeza? Cara, o que está sendo visto externamente é uma coisa, mas o que eu conheço, o que eu tenho aqui de contato e de tato é outra. O Lauro sempre foi um cara super desenvolvido na questão lógica, na questão matemática, na questão de sistemas, na questão de tudo isso aí. Eu sabia o que nós estávamos fazendo junto. Então não adiantava as pessoas quererem falar que ele era diferente de mim e para, sei lá, às vezes vem como, ó, tome cuidado, ou não sei se é isso, veja bem e tal, tipo, porque, cara, se eu deixar entrar no meu coração uma afirmação dessa, eu não estou certo, então, de com quem que eu estou andando. E eu sabia, sempre soube com quem que eu estava andando. E acho que é essa que a gente tem que ter mais convicções na vida do que conveniência. Porque por conveniência, vamos lá, por conveniência eu acharia alguém talvez igual ao meu perfil, então, que daí eu andava igual, seria então aprovado por essas... E acho que foi uns 2 ou 3 comentários nessa caminhada inteira que eu escutei, né? Mas o que acontece? Por convicção eu agi e não por conveniência, porque por conveniência eu fico mais na boa, mais estaticão, mais isso, mais aquilo, não arrisco, não quero sair da minha zona de conforto e tal, mas eu acho que, não sei se eu respondi, Pedro, eu vivi mais por convicção do que por conveniência em relação aos meus medos e ao que o meio externo queria de repente colocar.
E existe uma intenção nossa, né? Quando se junta e tudo, fala, opa, isso aqui, existem pontos chaves, e voltando rapidamente ali no que o Nail estava falando, no relacionamento, isso vai servir para um relacionamento para a sociedade, para um relacionamento entre marido e mulher, namorado e namorada. Se o brilho dos olhos acaba, tem coisas erradas aí, aonde você está colocando tua lente. Porque daí você está procurando o defeito daquela pessoa, você não está procurando no início aquela beleza, aquela satisfação de quando você estava no início daquele relacionamento. E isso tem muito a ver. Então, se teu relacionamento com teu sócio, sócia, marido, mulher, está dando uma esfriada, reveja, porque está olhando, está mirando no que não é para mirar. Está mirando no defeito daquela pessoa. E se você se olhar no espelho, você vai ver um monte de defeito também. Então, eu acho que esse é o ponto. Vamos olhar para dentro da empresa, para processos, e todas as pessoas são top. Eu acho que parte por aí, né? Eu acho que é essa aliança. Show de bola. Quem está chegando por aí, nós estamos quase no final do horário. Eu não sei se, né, você que acompanhou até o começo, conseguiu pegar um pouco dessa forma como a gente tem conduzido, tem dado, né, certo até aqui. Eu acho que tem muito mais ainda para fazer, nós não paramos, pelo contrário, nós estamos, né, numa trajetória aí de bastante coisa ainda para resolver. Tem muito projeto engavetado que vai sair do papel, tem coisa para acontecer, tem água para passar embaixo da ponte, igual diz o outro. Obrigado, meu amor. Você faz parte desta aliança, pode ter certeza disso. E a Sandra deve estar aqui também, com certeza, né? Não só as mulheres, mas as crianças fazem parte de tudo isso aqui. Show de bola. Ô, Everaldo, a dupla dinâmica. Brancão. Grande Branco. A gente vai trazer na próxima live, não sei se na próxima ainda ou na outra, mas nós vamos fazer uma live com as esposas, gente, para vocês entenderem um pouco do lado da família mesmo, qual que é o preço que é pago, como que, né, a gente tem superado todos os desafios, como que a gente tem se motivado, como que a gente tem vibrado as conquistas, como que nós temos, né, edificado aí toda essa estrutura, porque se alguma coisa não vai bem dentro de casa, não vai bem no profissional, não vai bem no familiar, não vai bem junto com as amizades, então tudo começa dentro de casa, né? É bem isso. Aí, ó, Pedrão. Josias, você é fera. Josias parte de valores muito parecidos com o nosso. Obrigado, amigo. A Kelly, obrigado, Kelly. Pedrão. Eu acho que tudo isso vem a somar, né? Eu acho que... mas... Pedrão quer ver o ponto de vista da mulherada. Isso aí, Pedrão, vamos fazer. Viu? Tem um ensinamento aqui que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 5:11, fala que se você vai se associar com alguém, não é para você se associar com ninguém que seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, né? Com essas pessoas você não deve nem comer, a palavra de Deus fala. E a gente realmente, quando fala de valores e de princípios, nós estamos falando de coisas como essa aqui, né? Na nossa caminhada, no nosso acordar e deitar todo dia, né? Essas questões aqui estão indiretamente sendo vividas. Nós temos realmente essa pegada, imoralidade. Esses dias eu e o Lauro conversando, apareceu uma proposta de um outro negócio, uma outra pessoa fora de Curitiba aqui, né? Fora. Aqui, perto. Aqui. E aí o Lauro conhece a pessoa e falou para mim assim, cara, eu tô pensando sobre isso porque essa pessoa, ela parece que ela tem uns traços assim, assado, né? Aí eu falei pro Lauro, cara, então testificou porque eu também percebi esse mesmo comportamento, né?
Alguém que, para começar, dentro de casa, não honra, né, a sua família, não honra a sua esposa, não honra os seus filhos, não é digno de, né, ter uma... Quer dizer, não é questão de ser digno, mas precisa repensar caráter, precisa repensar comportamento, hombridade, para dar certo, porque senão já começa tudo torto o negócio. Ô, Josias. Josias. Onde eu pego o meu troféu? Sócio, marido, 24 horas, juntos estamos vivos. O Josias também. Sociedade com... O teu é aliança, Josias. É além do contrato. Os desafios, né, do dia a dia, e eu acho que bem colocado, Josias, tirando mas não é simples o dia a dia, né, da sociedade, estar junto com a tua esposa e trabalhando juntos, tudo, e discernir uma coisa da outra. Tem que ter bastante maturidade e fazer e entender que isso vocês vão mais longe. Simples assim. Top. O nosso senso de responsabilidade vai além de nós e da RCE. Queria deixar essa mensagem aqui também para vocês. A gente passou por um momento de pandemia, né? Todo mundo sabe aí o que foi esse momento, gente perdendo gente, família ficando, né, um tanto desestruturada e tudo. E um dia, num jantar entre nós todos, né, nós nos olhamos e entendemos a responsabilidade que nós aqui da minha casa sentimos pela família do Lauro, o Lauro pela nossa família, e nós chegamos a falar que nós precisávamos melhorar a questão da governança da nossa empresa, rever o nosso acordo societário, pensar numa questão, inclusive, de proteção patrimonial, seguro e tudo, pensando realmente nessa questão. Então, o que a gente está fazendo é com amor, é com carinho, é com cuidado, é com entrega, é com dedicação, com respeito, igual o Lauro falou, né, um dos primeiros valores nossos, e eu acho que é isso. E ir longe, né? E para ir longe. Vai tudo sendo construído para ir longe. Então, maravilha. Show de bola. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que é isso. Foi bacana, fluiu de novo. Semana que vem a gente tem mais um tema bacana, trazer aí mais um assunto da Caixa Preta da Construção. Se tiver alguma coisa sobre isso que nós falamos, que você tem dúvida, que você quer trocar uma ideia, quer conversar, não deu tempo de a gente entrar aqui. Tem um tipo de sociedade que chama assim, um entra com o dinheiro e outro entra com o talento, tá? Cuidado com essas questões. Fica só um hashtag, fica a dica aí. Se tiver dúvida, vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia. A gente já viveu algumas coisinhas aí, entenda onde que essas questões param. Isso que a gente falou na live passada sobre a governança, fala muito sobre isso também. Os papéis, a Dani colocou ali em algum momento na live também, papéis bem definidos. Não tem problema se um entrar com a grana e outro entrar com o talento. Perfeito, se essa é a condição. Mas definam bem os papéis, definam aonde querem chegar, como vão chegar, a cada conquista, como que vai acontecer, a cada possível barreira, dificuldade que tem, isso é inevitável, como que vão vencer. Tentem prever tudo antes, o máximo possível que possam. Só assim vai dar certo. Perfeito. Né, Laurão? Maravilha, Magro. Te amo. Show de bola. Cara, obrigado pelo sócio que você é, pelo parceirão de sempre, pelo entusiasmo que você tem por né, o completar, né, naquilo que eu não sou bom, que eu reconheço que eu não sou bom, e que você entrega realmente com coração, com excelência, com o servir, com aquele senso realmente de irmão, de dono, de tudo, de pai, muitas vezes, de tudo que precisa ser. Obrigado. E eu faço das tuas palavras as minhas, agradeço demais a tua vida, por tudo que você é, por tudo que você edifica na minha vida, na vida da minha família, que você constrói, e quando dá uma desviada do trilho, você puxa no cabresto aqui, põe certo, organiza teu olhar cristão em cima de mim. Isso aqui me faz uma eterna gratidão na tua vida. Amém.
que você, da forma que você conduz, a maestria que você conduz a tua cadeira no financeiro, no comercial, na parte de orçamentos. Então, eu só tenho até agradecer. Sinta-se, e é do fundo do coração, tá bom? Amém. Valeu. Ora, quase que preciso de lenço no final dessa live. Vamos chorar tudo. Diz que o que faz na internet não é a lápis, é a caneta, né? Então, tá aí minha dedicatória de amor a você. tá aí, valeu. Gente, ó, que legal tá até aqui no final com vocês, bacana. Se você gostou, deixa, né, um comentário, impulsiona, compartilha, se isso faz sentido para alguém, né, faz atingir aí o objetivo. Vocês são nossos queridões. Um forte abraço, um beijo a todos. Semana que vem, às 19h30, tem mais, não percam. Valeu. Não. Semana que vem, não. Semana que vem nós vamos inaugurar uma obra. Exclusivamente semana que vem, quinta-feira, dia 7, nós não estaremos em Curitiba. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei se nós não fazemos uma live de 20 minutos de alguma coisa de lá da obra, mostrando ao vivo o resultado do negócio. Vamos pensar sobre isso. Durante a semana a gente comunica, galera. Fiquem olhando nas nossas redes sociais e as informações virão. Ó, isso aí é o desempate do 50-50, entenderam? Como é que funciona? Pabuca, Tututô resolveu, e é isso, vamos, se abraça e taca de pau. Ao vivo e a cores. Valeu, gente, um abraço. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.